Muito bom dia a todos, pode se assentar. Obrigado ao Ministério de Louvor, ao pessoal da transmissão. Muito bom já ter um grupo de pessoas, nós estamos voltando um pouco para nos adaptarmos também, né? Semana que vem eu vou pedir licença para tirar a máscara, eu estou sozinho aqui no púlpito. E relembrando que semana que vem os horários, apenas o culto das 10h30 será no mesmo horário. Nós estamos programando 4 cultos, um começando às 9 da manhã, já está cheio. São 96 lugares que nós podemos colocar e nós precisamos seguir à risca, porque no caso de uma fiscalização, nós precisamos cumprir as normas. Obrigado, Silvio. E das 10h30, então a gente vai ter um breve intervalo para uma higienização, banheiros, as portas das laterais vão ser para a saída, depois nós vamos explicar que será um culto rápido, será um culto de 1 hora, e se porventura essa semana completar... Tem quantas vagas para a noite, Sildânia? Já foi? Tá, então nós vamos... As pessoas que forem entrando em contato, todos os cultos já estão cheios, e nós tínhamos um segundo plano, se todos os cultos eles lotassem, nós abriríamos um outro culto. Então, esse outro culto será para as pessoas que não deram o nome. Por que nós não vamos alterar? Porque senão vai ficar muito complicado. A gente já tem os nomes todos já certinhos, então, para as novas pessoas que ainda não deram nome, procure a Sildânia e ela vai passar o horário desse culto, para que você não fique sem participar da ceia. Então, no próximo domingo, nós teremos 5 cultos. Estou pensando em trazer a cama para cá, os cachorros, né? Porque a gente vai passar o dia todo aqui. Bom, vamos lá. Estou muito feliz de poder pregar vendo gente, né? Vendo vocês, e já é uma outra atmosfera. Nos primeiros dias eu fiquei muito mal, olhando, não sabia se olhava aqui. Eu chorei, foi terrível, mas Deus é bom em todo tempo e Ele tem nos dado graça, e se Deus assim nos permitir, nós poderemos retornar com bastante segurança nos próximos meses. Não entendi. Mudar outro, colocar outro? Tá. O texto dessa manhã está em Marcos capítulo 4. Marcos 4, uma história bastante conhecida. Vamos ler a partir do 35. O título da minha Bíblia está: A tempestade se submete à ordem de Jesus. Eu queria que nós focássemos no verso de número 40. Mas diz assim: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de sorte que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Então os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança.
indagou aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ainda não tendes fé? A versão da King James diz assim. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos para nós. Temos um momento, uma palavra de oração, de concentração. Você vai perguntar ao Espírito de Deus o que Ele quer falar com você nessa manhã. Te rendemos graças nessa manhã, ó Eterno, pela Tua palavra. Histórias daquele que se entregou por nós, deu a sua vida em resgate de um período em que estávamos afastados do caminho do Senhor. Estávamos afastados da família de Deus. Pedimos que nessa manhã a voz do Espírito possa ressoar lá no mais profundo da nossa alma, do nosso ser, e que o nosso pensamento se volte à Tua vontade, ao Teu querer, que nós tenhamos a alegria de poder dizer que servimos a um Deus santo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que criou o céu, a terra e tudo que nele há. E, Senhor, eu quero pedir que nesse momento haja sobre as nossas vidas ó Deus, dentro do nosso coração, no nosso pensamento, lá no mais profundo do nosso ser, esse texto venha trazer significado para a semana que nós passamos, para esse domingo, para o mês de agosto, para essa semana. Nos ajude a compreender as palavras de Cristo, nos ajude. Assim como os discípulos estavam com Jesus, mas ainda tinham a dificuldade de entender a real importância de ter Jesus dentro do barco com eles. Muitas vezes somos assim. Temos Jesus ao nosso lado e, diante dos vendavais da vida, nós nos amedrontamos, nos acovardamos. Pensamos estar sozinhos. Por isso nos ajude, Pai. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria de pensar sobre gotas de esperança, de consolo, de refrigério para a nossa alma. Deus, ao longo da história, assim como fez com o povo de Israel durante o tempo que eles estiveram no deserto, numa porção diária, o Senhor enviou o maná. Diariamente, todos os dias havia a segurança do povo em receber o maná dos céus. Deus deseja, como o orvalho que cai todas as noites, sem fazer alardes. O orvalho cai nas horas mais escuras da noite. Cai depois de um dia sufocante, de um dia com muito calor. O orvalho sempre cai para trazer vida à terra.
para regar o campo, para alimentar animais, assistindo um desses programas que é filmado a vida de um animal, a sobrevivência de um animal em um dos desertos mais quentes da terra. Uma aranha sobrevive durante o dia, debaixo da areia, e à noite ela sai para buscar uma gota do orvalho que cai sobre o deserto. E aquilo traz sobrevivência para ela. Ela é nutrida, ela recebe forças para, de repente, encontrar um animal que ela pode ser a predadora. Mas é interessante notar que ela leva aquela gota de orvalho e depois ela é nutrida por aquilo. Nessa manhã, o Senhor deseja trazer para a minha e para a sua vida, talvez em um momento em que estejamos vivendo nesse lugar de deserto, onde a terra está seca. É possível que o seu coração nessa manhã esteja seco. E Deus pode derramar uma gota da sua voz, da sua presença. E essa gota se transformar em rios de água viva dentro do nosso interior. Como aconteceu com aquela mulher que o encontra naquele tanque. Para esse dia, para essa semana, para o início desse mês, eu gostaria que você entendesse que Deus irá te enviar orvalhos diariamente e dará alívio para a sua dor, para aquilo que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Muitas vezes vemos pessoas que têm coragem de dizer que não suportam mais e o desejo é morrer, o desejo é abandonar, é sair de um relacionamento, de deixar filhos, de deixar absolutamente tudo, porque medo, desespero já não traz mais a quietude para a alma dessa pessoa. São nesses momentos em que olhamos para a palavra de Deus e encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês ainda não entenderam o que é a fé? E o tema dessa manhã é: não tenha medo, tenha fé. Quantos podem dizer amém por isso? Vamos repetir? Não tenha medo, tenha fé. Mais uma vez, não tenha medo, tenha fé. Não dá, né, para olhar para o irmão porque ele está de máscara assim, mas olha para alguém assim: não tenha medo, tenha fé. Não tenham medo, tenham fé. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Perceba que eles vão atravessar a mar da Galileia por uma ordem de Jesus. Jesus disse: passemos para a outra margem. O mestre, cansado da rotina diária, vem e pega um travesseiro e vai até a polpa do barco e começa a descansar. A natureza humana de Jesus mostra que ele está dormindo. A natureza humana de Jesus mostra a necessidade do descanso. Jesus está dormindo tranquilamente. E não é porque Jesus está dormindo tranquilamente que a tempestade inesperadamente, de repente, sobrevém sobre esse barco que Jesus está. Um grande vendaval, de modo que o barco é jogado de um lado para o outro. Quantas vezes a vida nos prega essas peças? Do nada uma notícia, uma situação que nos faz sentir impotentes, assim como os discípulos tentaram com suas forças. Haviam discípulos pescadores naquele barco.
E eles começam agora a perceber que a capacidade que eles têm já não é suficiente. O mar é bravio, o vento é forte, as ondas começam a serem lançadas dentro do barco. E eles percebem que não tem como eles mais agirem. Eles tentam tirar a água do barco e essa água volta. Esse pode ser um retrato da minha e da sua vida. De uma situação em que você e eu estejamos passando, em que nós estamos perdendo o controle. Você se formou, você se aperfeiçoou, você se dedicou tanto ao filho, à filha, ao casamento, você se dedicou tanto no trabalho e você percebe que agora já não consegue mais trazer nenhum tipo de controle sobre aquilo. A embarcação da sua vida está se enchendo de água e você começa a se encher de medo. Somos assaltados pelo fantasma desse medo. A gente conhece algumas pessoas de histórias que jamais pensariam em passar por um momento de depressão. E aí do nada, do dia para a noite, a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada. Dá o horário de ir para o serviço, uma angústia começa a tomar conta. E o relato é que, ao chegar no trabalho, havia, desculpe o termo, mais ânsia de vômito. Um desespero, um pânico, um medo de estar naquele lugar. A sensação que os discípulos têm é essa, de medo, de pânico. O que nós vamos fazer? A gente conseguia resolver isso, a gente lidava com essa situação, e agora nós estamos aqui. E de repente eles percebem que Jesus está ali dentro. Queridos, assim é conosco. Vêm esses medos, esses momentos difíceis, e a gente se esquece de que Jesus está no barco da nossa existência. Que Jesus agora vive, não apenas ao nosso lado, mas Ele disse que o Espírito Santo viveria dentro de nós. E a gente acaba se esquecendo disso. E nos apavoramos diante das lutas, dos problemas da vida. E aí nós vamos e fazemos como os discípulos fizeram. Eles vão até o mestre e diz: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus está dormindo no balanço do mar. A água entrando, o barulho fazendo, Jesus dormindo, Marcos. Eu acho que o Marcos dormiria também. Eu não sei, ele, na viagem que nós fizemos para Alto Longar, ele estava tão desesperado que ele levou a bolsa do Enzo, acho que ele dormiu. E no meio da estrada ele disse: ai meu Deus. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: trouxe a mochila do Enzo. O Enzo ficou feliz, porque ele ficou uma semana sem material para estudar. E o Marcos deixou o tênis dentro da mochila, deixou roupa. O pé dele voltou desse tamanho. E lá no Piauí, pessoal baixinho, não tinha sapato para o tamanho do pé dele. E o Marcos dormia nessa viagem. Quantas vezes a gente olha para o filho, a gente acorda de madrugada, e quando nós chegamos agora do Maranhão, essa cidade parecia uma cidade fantasma. E aí, igrejas fechadas. Nós chegamos no sábado, não, na quinta, né? Adiantamos, chegamos
quinta para sexta, uma coisa assim. E aí eu comecei a lembrar que tinha 50 mil reais de boleto para pagar. E a gente não ia ter culto. Eu acordava de madrugada. Aquilo não saía da minha cabeça assim, ó. Eu passava, olhava a Rebeca dormindo tranquila. Aquele sono profundo. Para mim, o vendaval, a tempestade, o barco agitado. Para Rebeca, tô nem aí. Meu pai está aqui dentro de casa. Uma canção que diz: quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Às vezes a gente esquece de que o Senhor nos olha como uma criança que está acolhida nos braços de uma mãe, que está aconchegada nos braços da sua mãe, e ela, sem ter a consciência daquilo, mas ela sente o cheiro do leite, sente o cheiro da mãe, sente o calor, e aí ela é aconchegada. Talvez a mãe esteja como os discípulos. Talvez você esteja como eu no início dessa pandemia, com medo. Mas é o medo de não honrar o compromisso, de manter o nome, Mas são dias difíceis. E eu me recordo que um dia, 2 vezes, o irmão Marcos Lopes, esposo da irmã Joana, ele orando, saiu para um lugar retirado para orar. Por 2 vezes ele me ligou, ou ele mandou mensagem, ou avisou uma outra pessoa dizendo assim: pastor, o Senhor manda dizer que não vai faltar absolutamente nada. Ele vai suprir todas as coisas. Irmãos, nós passamos por esse tempo, né, Sildânia? E não faltou 1 centavo. Deus tem sido bom. Jesus, na sua humanidade, dorme dentro do barco. Mas o salmista diz que o guarda de Israel, ele não dormita, e não dorme o guarda de Israel. Ele está, enquanto você dorme, Ele está cuidando de você. E Ele dá aos seus amados, enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto confiam, como uma criança confia no seu pai. Assim é o nosso Deus, cuidando da sua vida, cuidando dos seus negócios, cuidando da sua existência. E dizendo a mim e a você: por que sois tão tímidos? A palavra tímido vem também da palavra medo. Por que sois assim tão medrosos? Por que vocês não estão exercendo a fé que eu já estou colocando, ensinando vocês? E ao ser despertado, Jesus vai apenas dizer, porque João vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E por meio da palavra veio a existência a todas as coisas.
Nessa manhã, Deus pode trazer a existência sobre a minha e a sua vida aquilo que pode parecer impossível a nós, mas não a Ele. Aquilo que Ele fez lá no início, Ele tem o poder de falar e dizer: aquieta-te, acalma-se, e houve bonança naquele lugar. Porque os discípulos deveriam ter fé e não ter medo? Primeira lição é por causa das palavras de Jesus. Jesus disse no início do texto: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, é porque há uma garantia de que eles vão chegar lá. Então, se Jesus disse eu estou contigo, se Jesus teve e lançou uma palavra, uma promessa sobre a sua vida, de que você vai chegar lá, pode vir o temporal que for, você vai chegar lá, em nome de Jesus, é a palavra dele. A segunda lição que nós tiramos para esse texto é porque Jesus estava dentro do barco. E quando Jesus está dentro do barco, pode levantar o que for, não tenha medo, porque aonde Jesus está, há segurança da sua presença. Ele está dentro do barco da nossa existência. Bata dentro do seu coração e diga: Jesus está dentro do barco da minha vida. Você pode crer nisso, você pode glorificar a Deus comigo aí, aonde você estiver. Há uma garantia de que Jesus está dentro do nosso barco. O nosso barco pode ser a nossa casa, o nosso barco pode ser o nosso trabalho, o nosso barco pode ser qualquer ambiente. Se você está ali, Jesus está com você naquele lugar. Por isso se levantam as tempestades, mas a gente não deve temer. A terceira razão é por causa da paz de Jesus, que embora soubesse da tempestade, ele dormia. Parece ser engraçado isso, Mateus. A coisa está pegando fogo lá fora, e Jesus está dormindo. Jesus está descansando, sabe por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele resolve qualquer situação que esteja fora do controle. Por isso o medo não pode estar acima. Por isso a preocupação não pode suportar. Por isso as nossas dificuldades não podem vencer, porque Jesus é o príncipe da paz. E Ele vai nos dizer: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso que essa paz excede todo entendimento. O apóstolo Paulo vai ter essa convicção de que ela excede todo entendimento e guarda as nossas mentes e o nosso coração em Jesus. A quarta lição, porque nós devemos ter fé e não ter medo, é por causa do poder de Jesus. Como eu disse, Ele é o Criador da terra, do mar, de tudo que nele há. Ele é o Criador da minha e da sua vida. É Ele que abriu essa porta de emprego para você. É Ele que permitiu e preparou o seu casamento. É Ele que criou você. E o Salmo 139, eu espero pregar daqui uns dias, porque é um salmo que ele me faz vibrar sobre a grandeza. O salmista, ele vai ter essa experiência de entrar, de vez em quando a gente entra nesses pensamentos. É igual você começar a olhar muito para as estrelas e imaginar a distância que ela tem. Essa semana eu estava vendo com a Rebeca uma reportagem sobre
o que existe dentro daquele, como que é o nome? Buraco negro que tem em alguma galáxia e tal. E aí você começa a ficar pensando nisso, das galáxias e de tudo que existe. Para se chegar a esse lugar, os cientistas estavam dizendo que é necessário 1,6 bilhões de anos-luz. Viajando na velocidade da luz, demoraria 1,6 bilhões de anos. Aí a Rebeca falou assim, dá para a gente chegar lá? Eu falei, mas nunca, Rebeca. Você não entendeu, são bilhões de anos, luz. Só que há aquele que é o Criador de tudo isso. Há o Deus que Ele faz da terra, e Ele mede com o seu cotovelo. É muita coisa para a nossa cabeça. E aí, Rosângela, há os salmistas da nossa geração que canta que o Senhor conhece os que são seus. Ele ouve a voz sincera de um adorador. É como se a gente olhasse e falasse, Deus tem tanta coisa para se preocupar, ou para ver, para contemplar, e Ele está ouvindo a voz sincera, está ouvindo um clamor de alguém que está desesperado, de alguém que chega nele e diz, Jesus, socorre-me, porque nós estamos perecendo. Qual a tempestade que você enfrenta no dia de hoje? Nem sempre, como os discípulos, a gente consegue administrar as crises. Mas se Jesus vai conosco, você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Se Jesus vai conosco, diga, eu não vou ter medo, mas eu vou ter fé. Há uma oração para que a gente aprenda a ter fé. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos. Os discípulos chegaram a Jesus em um momento pedindo essa receita para que eles tivessem fé. Aí eu vejo como Jesus, o estado de humor de Jesus é tão grande, né, irmão Daniel? Que ele chega, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Teve uma vez que eu consegui os grãozinhos de mostarda. Não sei se alguns de vocês estavam aqui. Todo mundo recebeu aquele grãozinho. Parece ser brincadeira. Jesus dizendo que se a gente tiver fé do tamanho daquele grão, a gente olha para uma montanha e fala, ó, vai para o outro lado. E a gente percebe que precisamos aprender a ter fé. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, ele vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de nós. Pode até parecer, os vendavais podem até mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo, mas lance aos pés de Cristo nessa manhã, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos colocar em pé nesse momento e nós iremos orar. Para o culto das 19 horas, haverá mais uma palavra, mais uma gota de esperança, em um outro texto. Se você quiser acompanhar pelas redes sociais, eu gostaria de, os domingos, a gente, tirando o domingo que vem, que será a mesma mensagem, todos os cultos, mas eu gostaria de intercalar mensagens que vão se completando. Se o Dani, acho que o Instagram vai renovar agora. Eu queria que nessa hora você dissesse a Jesus, não que Ele não saiba, Ele sabe todas as coisas,
Por que orar se Ele é onisciente? Nós oramos porque nós precisamos verbalizar, assim que fala, as nossas palavras, os nossos anseios, as nossas necessidades, aquilo que precisamos. É possível que nessa manhã um vendaval pode ter atingido a sua casa. É possível que durante essa semana você tenha enfrentado ondas bravias. É possível que você já há algum tempo venha sofrendo de ansiedade. Depressão, o mal desse século. Talvez você precise de uma oração específica nessa hora. Queria que você fechasse seus olhos para que não seja necessário as outras pessoas ficarem sabendo, mas alguém no nosso meio que está passando por algum tipo de ansiedade ou depressão, queria que você levantasse as suas mãos, somente eu irei ver. E eu quero orar especificamente. Pode baixar a sua mão. Pode baixar sua mão, pode baixar sua mão, pode baixar sua mão. Algumas pessoas em nosso meio. Quem está passando por síndrome do pânico? Você não pode baixar sua mão. Você chega no ambiente, você começa a tremer. Quem está perdendo sono, você está tendo insônia. Pode baixar sua mão. Jesus está dentro do seu barco e nessa manhã Ele vai acalmar a tempestade. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga eu creio. Eu creio. Oh Deus maravilhoso. Quero chamar a Carla para vir. E ela vai estar intercedendo por essas pessoas que nessa manhã levantaram. Talvez você levantou a mão aí na sua casa. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão vivendo uma terrível tempestade na sua vida. Lance sobre ele, chame a atenção de Jesus. Ele não está dormindo, ele está cuidando de você, mas diga: Senhor, eu preciso que o Senhor tome o controle da minha vida nessa hora. Vamos orar nesse momento. Ah, Jesus, muitas vezes a dor é maior do que o entendimento, do que a compreensão, do que a visão da Tua presença nas nossas vidas. Muitas vezes as lutas parecem tão intensas, tão fortes, que parece que nós vamos sucumbir a elas, mas nós temos a certeza que o Senhor é aquele que nos sustenta. Nós temos a certeza, ainda que a dor seja avassaladora, de que o Senhor é aquele que estende a mão e levanta o oprimido, levanta o angustiado, porque se não fosse assim, ninguém suportaria. Ó Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante da Tua presença. Que, Pai, em nome de Jesus, eles saiam daqui nesta manhã, ou aqueles que estão em casa e também se identificaram com essa palavra, com esse convite, que eles sejam, meu Deus, tomados pela Tua presença de uma forma, e eles sejam tomados por uma leveza do Teu Espírito, tirando dos ombros deles toda a carga, toda a angústia, toda a tristeza, toda a incerteza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que não dormia, dormirá como uma criança. Aquele que se angustiava, receberá a resposta que necessita. Aquele que se entristecia, será tomado por um bálsamo de alegria. Em nome de Jesus, nós oramos diante da Tua presença e rogamos pela vida dos nossos irmãos. Porque
que o Senhor está no barco da nossa existência. E não há tempestade que possa nos sucumbir. Não há tempestade que possa nos abater. As tempestades, elas certamente virão, mas o Senhor está presente. O Senhor está conosco. E nós sabemos para onde correr no momento da nossa angústia. É no porão da nossa vida. É para lá que nós corremos. É no esconderijo do Altíssimo. Para lá que nós corremos. A sombra do Onipotente. É lá que nós descansaremos e descansamos. Ó Senhor, fica conosco. Seja conosco. Guarda a nossa vida. Guarda, Senhor, os nossos pensamentos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nesses tempos de angústia, nesses tempos de incerteza, nesses tempos de tristeza, o Senhor foi e é e sempre será o nosso refúgio. O Senhor foi e sempre será o nosso socorro bem presente. Nada, nem ninguém, nenhuma circunstância pode abafar ou conter aquilo que o Senhor tem a fazer na vida daqueles a quem o Senhor ama. Muito obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso barco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando e nos dando o sustento que cada um de nós necessitamos. É essa a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar essa canção, então. Acho que em ré, né? Ré. E eu gostaria de te chamar a trazer à memória Isso faz em mim. aqueles momentos da tua pureza de conversão, do teu caminhar na fé, de quando a gente entende que a gente não é nada, porque o tempo vai passando e a gente tem a enganosa sensação de que a gente vai crescendo e a gente pode muitas vezes se perder nesse pensamento. Mas com uma criança pura, que tem sempre o ânimo para pedir perdão, para esquecer aquilo que passou, para deixar para trás as feridas no joelho, as topadas que tomou, as brigas que teve com um amigo. Com uma criança, a gente quer se aconchegar nos teus braços, Jesus. Nos teus braços, tão somente nos teus braços. Amém. Enquanto nós cantamos, você que presencialmente tem a sua oferta, o seu dízimo, e quiser sair do lugar, há uma gasofilácio em cima, um ali atrás, um aqui na frente. Nós iremos colocar o número da conta na nossa igreja também. Nós queremos cantar isso. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crer, não posso torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Faça assim, como um sinal de abraço, diga: abraça-me. Em dias em que nós não podemos abraçar, abraça-me.
abraça-me com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Se sentar, por favor. Nós já estamos chegando no encerramento dessa reunião. Queria fazer a menção, está conosco talvez pela primeira vez o Cláudio. O Cláudio, seja muito bem-vindo. O normal seria vir alguém perto, dar um abraço, mas receba o nosso abraço. Obrigado pela presença, muito feliz de ver a Chalisa também, o Mateus, sua namorada. Pessoas que vieram prestigiar e nos abençoar. Muito feliz de você estar aqui. Alguém que esteja nos assistindo e deseja participar do culto da noite, dê uma ligadinha para a Sildânia. A gente apenas quer preparar os lugares corretos, a aferição ali no início, né? A Sildânia agora recebeu uma arma para ela usar, só que é uma arma boa. E eu queria também dizer aos que estão aqui, que não deram o nome, talvez, para o próximo domingo, procure a Sildânia, não perca a ceia, é a primeira ceia presencial depois de 3 meses, né? 4 ceias nós fizemos em casa, né? Uma nós já fizemos direto em casa e 3 as pessoas passaram por aqui. Pastor, eu ainda sou do grupo de risco, não vou participar. Você participe em casa com a sua família. Se você estiver com sintomas de gripe, eu peço, por favor, não venha. A gente quer manter a maior segurança possível. Ainda não foi erradicado, nós ainda corremos o risco de sermos contaminados por esse vírus. Então, se você tiver sintomas de gripe, fique em casa, participe em casa. Quero trazer, né, os idosos, aquele cuidado, acho que precisa ter essa sensibilidade que nós vamos estar voltando e também é possível aguardar também alguns dias. Mas nós já estamos com os 4 cultos, com as 96 cadeiras preenchidas. Por favor, se você deu o seu nome, se você não vier, você está tirando o direito da pessoa que gostaria de vir naquele horário. Então não perca, se você assumir o compromisso de estar no próximo domingo, às 9, 10h30, 18 e 19h30. Então, por favor, você que deu o seu nome, esteja presente, porque é limitado, os lugares são limitados. Nós preparamos isso com muito cuidado. A Sildânia está se virando nos 30 ali, porque às vezes pessoas começaram a sentir algum sintoma, então tirou o nome, então ela já colocou nomes que estavam na espera. Só que como agora nós já estamos com todos preenchidos, nós vamos divulgar apenas para aquelas pessoas o horário, porque senão vai ter gente que vai falar assim, mas eu quero ir nesse horário, então vai pedir para sair da lista. Então nós não queremos causar nenhum tipo de constrangimento ou ter que a Sildânia se desgastar. E essa semana ela vai passar por uma cirurgia na quinta-feira. Nós vamos orar mais uma vez por ela, para que Deus guarde
E a Sildônia, vocês sabem, né? Eu falei, Sildônia, mas justamente essa semana você vai operar, domingo eu precisaria tanto de você aqui. Ela disse, quem disse que eu não vou estar aqui no domingo? Então, assim, ela vai estar com uma cirurgia no estômago, então, mesmo, né, vai ter pontos, ela precisa, talvez não vai poder ficar em pé o tempo todo, a gente não quer trazer esse tipo de desgaste também para a recuperação dela. Na quarta-feira, das 8 às 12, a igreja fica aberta. Quinta-feira, a gente está tendo aquele momento de entrevista com alguém da nossa igreja. E então, nós teremos no próximo domingo, e aí você pode trazer já o seu alimento, a doação. Verifica datas do seu alimento. Às vezes, eu estava conversando com alguns irmãos. Talvez a pessoa pega até sem perceber, mas chegou alguns alimentos vencidos, e a gente não vai passar isso para frente de jeito nenhum. Então, nós não repartimos aquilo que estragou, nós repartimos aquilo que nós comeríamos, né? Então, eu sei que pode não ser a intenção, mas procura ver a validade, né, se está dentro do tempo, porque aí a gente tem que descartar esse alimento. Por quê? Se passa desapercebido, se os irmãos não olham, chega na casa de alguém, isso pode virar um processo judicial contra a igreja. A gente fazendo boas obras, mas aí a pessoa passou mal com o alimento vencido. Então, existe esse cuidado todo que nós precisamos ter. Tá bom, queridos? Acho que é isso, né, Sildânia? Vamos colocar em pé. Como? Isso, agora continue assim, ele vai entrar automaticamente. O culto infantil, eu gostaria que você mantivesse ligado o seu computador, o seu celular, chamasse o seu filho para que ele pudesse assistir a live que foi preparada com muito carinho pela irmã Marli, pela equipe do Ministério, Família e Igreja. Estenda suas mãos como sinal de receber que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar, mas a paz que excede todo entendimento. Coloque a mão sobre a sua cabeça e sobre o seu coração nessa hora. E diga, Senhor, enche a minha mente, o meu coração com a tua paz. Que mesmo no meio da tempestade, eu tenha a paz que Jesus teve. Seja cheio de paz nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Agora é o seguinte, abraço é assim, Então, um abraço. E tchau. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Aos que nos acompanharam pelo Facebook, Instagram, Deus abençoe. Uma boa semana. Obrigado aos meninos do som que nos ajudaram. Deus abençoe.